Muito bem, minha gente. Então vamos iniciar aqui de forma assíncrona a aula de número 23, em que a gente vai entrar no capítulo 10 do livro do Stalins, de acordo com a edição oitava. Se for a edição quinta, pode ser o capítulo 9, tá bom? Bom, o capítulo 10, então, referindo-se à oitava edição, trata dos tipos de instruções que os projetos de arquitetura de computadores executam, trabalham, né? Definem. A gente vai mostrar, deixa eu compartilhar aqui o slide para que fique mais fácil, e aí a gente se destina a trabalhar com ele, né? Muito bem, então tá aí. A gente tem então, só para fechar e deixar claro, essa aula de hoje, segunda, a aula de quinta que vem, provavelmente na próxima segunda ou no mais tardar na outra quinta, que é o último dia mesmo, penúltimo dia de atividades, para a gente fechar toda a nossa disciplina com uma última prova, né? E a gente já conversou sobre isso, né? Qualquer dúvida, na próxima quinta-feira a gente começa a fala sobre isso também, tá? Então vamos lá. Então, vamos considerar aqui, numa situação em que o livro nos apresenta, uma instrução em uma linguagem de alto nível. Aí você pode imaginar aí um Basic ou um Pascal, né, aquelas linguagens mais antigas, mas ou qualquer outra das novas linguagens, né, essas de alto nível, né, portanto que sejam de alto nível. Enfim, né? Bom, a gente tem aqui um exemplo simples, né, um exemplo com uma tratativa de variáveis aí, em que a variável x recebe o somatório de x mais y, né? Então a gente já sabe que essa condição aí, dessa soma, vai obviamente resultar em alguma adição, e esse valor, né, resultado, será armazenado na variável x, né? Aí veja que a variável x tanto participa da adição, como também está participando do processo de armazenamento. Então, isso, para efeito arquitetural e organizacional, tem importância, né? Jogar isso numa simples linha de comando é uma beleza, em linguagem de alto nível, mas vamos ver a sua devida importância aqui, tá? Então, como isso pode ser feito usando instruções de máquina? Opa, espera aí que agora a importância está começando a aparecer. Se a gente for falar em condições, né, não de linguagem de alto nível, né, as linguagens atuais, né, ou Pascal, ou COBOL, que são, ou Basic, que são linguagens mais antigas, porém também de alto nível, a importância seria outra, né? Bom, então como é que pode ser pensado, né, ou pensada essa adição x mais y e o seu devido armazenamento na própria variável x, que faz parte do contexto dessa operação, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer duas suposições. Primeiro, supor que a variável x corresponda a uma posição de memória definida por 513. Perdão, é a minha sinusite, vocês já sabem. E imagine também, suponha também que a variável y corresponde a uma posição de memória 514, tá? Então, tendo essas duas suposições, vamos aqui avaliar o seguinte. Considere, então, um conjunto simples ou básico de instruções de máquina, para que a gente possa enxergar como isso tudo vai ocorrer, certo? Então, considerando esse conjunto simples de instruções, o comando pode ser implementado com três instruções, né? Quais são elas? Primeiro, carregar um registrador com o conteúdo da posição de memória 513, né? Então, carrega-se um registrador, né, com o conteúdo que tem na posição de memória 513. Depois, adiciona-se o conteúdo da posição de memória 514 ao registrador, né, já que ele já foi carregado aqui na etapa anterior, né? Depois, por fim, armazena-se o conteúdo do registrador de novo na posição de memória 513, né? Então veja que foram executados, foram
implementadas pelo menos 3 instruções para que essa soma ocorresse, né? Bom, tendo isso em mente, vamos a algumas observações. Primeiro, uma única instrução em linguagem de alto nível, né, quando você escreve em alto nível, você percebeu aí que pode requerer várias instruções de máquina. A gente precisou determinar qual seria a variável que carrega, né, qual seria o comando que carrega a variável, não, o comando que carrega um registrador para um conteúdo de posição de memória. Depois a gente viu que deve ser adicionado um conteúdo àquela posição de memória imediatamente após, né? E por fim a gente viu que tem que se armazenar o conteúdo do registrador de novo na posição de memória que foi trabalhada, né? Então, uma única instrução em linguagem de nível pode requerer várias instruções a nível de máquina. Então, veja aí a correlação começando a aparecer no sentido de que a gente precisa também se preocupar como isso deve ocorrer, né? Então, é típico da relação entre uma linguagem de alto nível e uma linguagem de máquina ocorrer esse tipo de correlacionamento, né? Então, pensando nessa possibilidade, então vamos ver alguns comparativos. Em termos de linguagem de alto nível, operações são expressas de uma maneira algébrica bem concisa, em termos de linguagem de alto nível. E a gente já sabe, vocês mais do que eu sabem muito bem que isso é uma verdade, né? Só que em linguagem de máquina, essas mesmas operações são expressas de maneira muito mais básica, né? Muito mais direta, mais simples, na verdade, né? A concisão nem sempre requer tanta simplicidade. Já na de alto nível se usa variáveis e na de máquina envolve a movimentação de dados de e para registradores. Então veja que a atuação ou a estrutura de uma é completamente diferente da outra, né? Uma trabalha com variáveis, outra trabalha com a própria movimentação dos dados, no sentido da utilização dos registradores, e por aí vai, né? Então, nesse caso, um computador deve conter um conjunto de instruções que, vamos aqui a alguns aspectos, né? Primeiro, que permita ao usuário formular qualquer tarefa de processamento de dados. Então, é lógico que vocês já viram isso desde o começo da vida de programação, né? Tudo que vocês já perceberam em programação e agora em arquitetura, em circuitos digitais também, principalmente, né? Viram que é preciso fazer com que o computador execute tarefas de processamento. Isso é notório, né? Então, depois que a gente considerar isso, é interessante você perceber também que as capacidades da linguagem de programação de alto nível, que também deve ter suas peculiaridades, né? Cada linguagem de alto nível tem especificações que podem diferenciar-se umas das outras. Mas é muito mais notória essa diferença quando você compara com as de baixo nível, né? Então, nesse contexto de alto nível, para se executar um programa escrito em uma linguagem de alto nível, então é preciso primeiro descer com aquela linguagem até chegar num nível mais apropriado para o uso do hardware, né? Então, para isso, deve ocorrer o que a gente chama, e vocês discutiram isso no fórum, a própria tradução para a linguagem de máquina, né? Então, assim, o conjunto de instruções de máquina precisa ser suficiente para expressar qualquer instruções em linguagem de alto nível, né? Então, imagine que, após a sua devida tradução, o próprio conjunto de instruções de máquina precisa estar viável, né, preparado, apto a expressar qualquer um desses conjuntos de instruções que vem lá do mais alto nível de programação, né, de linguagem de programação. Então, caso aquele nível, caso a linguagem de máquina não consiga acompanhar, então é porque o conjunto de instruções não está adequado ao padrão que pode vir a ser requisitado, né? Ao padrão da linguagem de alto nível. Depende também do projeto do computador, da arquitetura que ele foi criada, né? E da organização. Bom, portanto, então nós temos aqui, com essas ideias, com essas propostas, a caracterização dos tipos de instruções. Surgem aqui
as instruções que processam dados, obviamente são instruções aritméticas e lógicas, surgem instruções que armazenam dados, e aí a gente leva para as instruções de memória, surgem as instruções que movimentam os dados, no sentido do receber ou da saída, né? E daí chamar-se de instruções de entrada e saída, e surgem as instruções de controle, que vão exercer forte papel nesse processamento, na forma de armazenamento e na movimentação, por assim dizer, dos dados. Então, a essa ação dá-se a característica de instrução de teste e de desvio, que são instruções meramente de controles. Então, de controle. Então, vamos ver uma a uma dessas 2, 3, 4, 5, 6 características de instruções, tá? Vamos lá. Primeiro, instruções aritméticas, obviamente, têm a capacidade computacional para processar ou para efetuar o processamento de dados numéricos. As instruções lógicas também fazem esse processamento, porém, operam sobre bits de uma palavra e oferecem, logicamente, essa capacidade de processar qualquer tipo de dado, né? Tem tio de dados, mas é tipo. Deixa eu ajeitar logo isso aqui para não ficar... Tipo. Aí. Né? E a terceira, as instruções de memória, que obviamente vão precisar mover dados entre memórias e registradores, né? Em ambos os sentidos, inclusive. Tá? Então, essas são as instruções de memória. As de entrada e saída servirão para transferir programas e dados para a memória e resultados da computação de volta para o próprio usuário, né? Claro, naquele processo de dar a entrada e de receber os resultados obtidos. Né? As instruções de teste, para testar o valor de uma palavra de dados ou o estado de uma computação qualquer naquele determinado momento, naquela determinada situação, para aquele determinado usuário, né? Tem tudo isso. E, por fim, as instruções de desvio, que essas duas últimas se enquadram nas instruções de controle, nessas duas aqui. As de desvio, obviamente, servirão para desviar a execução do programa para uma nova instrução como a gente viu lá nas interrupções, né? Dependendo do resultado de um teste, obviamente, certo? Então, agora vamos entender essa questão de como ou de quanto eu posso utilizar, ou eu não, mas a máquina pode utilizar de uma determinada quantidade de endereço para fazer com que essas rotinas aconteçam, tendo em vista todos esses slides anteriores que a gente comentou agora. Então, a primeira pergunta é: qual é o número máximo de endereços em uma instrução? Aí você fica pensando aí do seu lado, como entender esse máximo, né? Então, veja só, a gente começa falando sobre as instruções aritméticas e lógicas, que, obviamente, podem ser unárias, quando tem lá um só operando, ou binárias, quando tem dois, obviamente. Então, serão necessários, aí para esses casos, 2 endereços no máximo, né? Porque, no mínimo, já tem, se for uma unária, o máximo de 2 já está sendo atingido, né? Mas eu deixo o máximo de 2 porque tem as operações as instruções que utilizam 2 operandos, que são as binárias. Portanto, são utilizados no máximo 2 endereços para referenciar os operandos. Pode ocorrer um terceiro endereço para armazenar o resultado, e esse endereço da próxima instrução, que será implícito, né? Evita-se, então, o quarto endereço. Ou seja, dentro do processo de referenciamento do terceiro operando, ou do terceira situação em que se está citando, ele pode ser muito bem já interpretado como a indicação da próxima instrução a ser executada. E aí, nesse caso, ao invés de usar o quarto endereçamento, e obviamente reduz-se as idas à memória principal, né? Ou a cache, no caso, também, né? Fazendo com que o próprio processamento melhore, né? Então, o seu desempenho, consequentemente, melhorará também, né? Então, para isso, vamos entender na prática, trazendo esse exemplo aqui de como computar o seguinte comando.
eu tenho aí a variável y, né? E a ela está sendo imputada aí, né, um cálculo, né? Cálculo esse dividido em duas etapas, né? Esse primeiro parêntese e esse segundo parêntese, em que o primeiro expressa aqui uma subtração e o segundo expressa duas operações matemáticas, uma soma e uma multiplicação, que, pelo nosso bom entendimento, a máquina já vai compreender, por nível de prioridade, que a multiplicação deverá ser feita primeiro. O resultado disso deverá ser somado a C, no qual o resultado do segundo parêntese aqui será o próprio divisor desses dois termos. O resultado de A menos B dividido pelo resultado de D vezes E mais C. Né? Bom, então veja aí. Se a gente for imaginar toda a operação, como é que a gente pode, né, toda a operação aqui, como é que a gente pode escrever isso usando três endereços? Então tá aqui, ó. Eu vou escrever só em cima de um para não arriscar todo mundo. Então veja que a expressão sub, né, em linguagem de máquina, já está indicando aqui que é uma operação de subtração que deve ocorrer primeiro, e que o resultado dessa operação será armazenado em Y e que a operação de subtração ocorrerá entre os operandos A e B, nessa ordem. Minuendo é o A e subtraindo é o B. Portanto, eu tenho a descrição aqui ao lado, né, que é o comentário, né, de que a variável y receberá, já é um registrador que vai tratar de receber o resultado dessa operação de subtração entre A menos B. Né? Depois, em seguida, né, a gente tendo armazenado em y o resultado da subtração, pronto. Então, esse primeiro comando aqui, né, aliás, esse primeiro parêntese aqui já está salvo, né? O resultado dele já está salvo. Ele vai ficar aguardando o resultado do segundo parêntese. Lá no segundo parêntese, nós já conversamos que precisa ser tratado primeiro a multiplicação. Portanto, ele já está escrevendo aqui na segunda linha, né? Uma, duas linhas, um multiply, armazenando o resultado na variável t, né? T maiúsculo, o resultado da operação entre o operando D e o operando E. Pronto, então ele multiplica e joga o resultado em T. Né? Para que isso? Ora, se esse camarada aqui em cima, né, gente, ó, é T, fica agora faltando somar C com T. E daí ele abre mão aqui de uma terceira linha de comando, já que todo o parêntese vai ser um resultado só, então nada mais justo do que colocar todo o resultado no próprio T, para não ter que colocar mais outro registrador para guardar o resultado da soma de C com T. E aí ele já atualiza tudo. Veja que T agora aqui, ele é o resultado do produto D vezes E, o resultado soma-se com C, e o resultado da soma vai jogar de novo em T, atualizando o T. Né? Então aqui tem automaticamente uma atualização. Fica faltando agora a quarta e última operação matemática, que é a divisão do resultado armazenado em Y pelo resultado armazenado em T. Então vai ficar divisão de Y por T, está aqui na quarta linha de comando, e armazenado em Y. Né? Ora, se eu estou dizendo lá no começo que é Y que eu quero encontrar, então jogue o valor lá. Pronto. Com isso, fechamos a nossa expressão. Né? Porém, minha gente, a gente precisa avaliar alguns pequenos detalhes. Né? Vamos lá. Bom, se a gente está tratando dessa forma, utilizamos 3 endereços para reportar cada linha de operação. Então, veja que foi um desgaste, né, para a máquina considerável fazer o uso de 3 endereços, né, e talvez até inviabilizando ou trazendo um alto desempenho, alto processamento aqui, um desgaste adicional para a máquina. Né? Então, aqui a gente tem uma apresentação de um exemplo que aborda, ou escreve, ou monta em linguagem de máquina cada linha utilizando-se de 3 endereços. Né? Bom, e uma outra consideração é que
eu vou precisar de mais espaço para usar os 3 endereços, né? Ora, se a minha conjuntura, a minha estrutura, organização, a arquitetura da máquina é toda feita para armazenar as operações aritméticas e lógicas em 3 endereços, então eu vou ter que ter, né? Eu vou ter que dispor dentro da máquina de um espaço maior de memória só para fazer uso das instruções de máquina. Veja que não vai ficar uma concorrência a mais e deixar menos espaço para os demais processamentos, né? Portanto, é preciso considerar isso, né? Então, será que o desempenho vai ser bem agradável, né? Então, esse é o primeiro exemplo. Bom, visto isso, a pergunta é: tem essas duas considerações aí, esses dois poréns, né, que eu citei aqui. Será que existe alguma outra solução que a gente possa melhorar, né, a execução dessa mesma expressão? Será que se eu levasse para uma outra máquina, com outra arquitetura, mais que propiciasse uma velocidade maior, né, uma rapidez nos cálculos, né? Vamos ver, né? Então, a segunda solução seria, ao invés de tratar cada linha, cada operação com 3 instruções, que 3 endereços, eu vou reduzir a minha arquitetura de memória para 2 endereços. Opa! Aí agora, veja que na solução anterior nós tínhamos 4 linhas, né? Tudo bem. Então, vamos entender aqui o que vai dar. Mesma coisa, tá, gente? Ó, a expressão continua sendo a mesma, não mudei, né? A primeira instrução vai fazer uma movimentação de dados no sentido de trazer para a variável y aquele valor que está armazenado em A, né? Então, y está recebendo A. Para que isso? Porque na segunda linha, ele vai executar uma subtração entre 2 operandos. Se eu não tiver um primeiro, como é que eu vou subtrair os 2 operandos se eu só tenho um? Então, na segunda linha, eu novamente trato com 2 endereços. O y já tem o valor de A, né, que foi feito o carregamento dele na linha anterior, e eu posso dizer sub, né, usando o recurso forte aqui do meu conjunto de instruções, dizer que sub yb. Ou seja, pegue o valor que está armazenado em y, trate-o como minuendo, né, nessa ordem, e subtraia pelo subtraendo B. Pronto. Aí o resultado faz o quê? Armazena novamente em Y, né? Pronto. Então, por enquanto, Y está armazenando o resultado da primeira operação do primeiro parêntese, A menos B. Logo em seguida, ele quer fazer a mesma coisa, né? O segundo parêntese, porém, ele tem que fazer primeiro a multiplicação D vezes E. Então, ele vai carregar de novo em uma outra variável, ele preservou o y, né? Ele tem que preservar, porque aqui em cima tem esse valor y, né? A menos b. Então, eu não mexo por enquanto nele, né? Mas eu vou tratar com outra variável, carregar o valor do primeiro fator da multiplicador, né? Que é o d, e aí joga o valor dele lá no t, multiplica o valor do que está carregado no t pelo valor da segunda variável, e joga o resultado da multiplicação em t de novo, né, mantendo aquele registrador. Depois, já feita a multiplicação, falta somar com a outra variável, c. Aí eu digo na quarta linha que é para pegar o valor que está armazenado em C e somar com o que está guardado, movimentou-se lá para T. Promove a soma de T com C, né? Esse camarada bem aqui embaixo, né? Esses dois aqui, ele é o T, né? Então fica C mais T, e aí eu já tenho o Y e o T, só falta agora dividi-los. Então eu faço a divisão de Y por T, nesta ordem também, chamando o Y de dividendo e o T de divisor, né? E armazeno o resultado da divisão na mesma variável, no mesmo registrador Y, né? Então a gente continua usando 2 registradores, Y e T, porém o que ocorreu
a gente, ao invés de usar 3 endereços, né, por linha de comando, reduzimos e usamos só 2. Ah, mas que bom que bom seria se a gente pudesse testar quão mais rápido, ou quão mais eficiente, ou quão menos também, né, menos rápido e menos eficiente, será se eu reduzir de 3 para 2 endereços por linha. Primeira coisa que a gente tem que considerar é que você está vendo aí que ao invés de 4 linhas de comando, nós temos 5, né? Aumentou em uma linha de comando a mais. Mas, muito provavelmente, a velocidade aqui foi muito maior, né? Porque você só usou 2 idas às memórias por linha. E na outra a gente estava usando 3 idas. Veja que eu ganhei em uma ida à memória por linha. Então, é considerável isso, né? Muito bem. Aí vem uma outra pergunta, né? Se eu comecei a fazer o exemplo usando 3 endereços, percebi a lógica da linguagem de máquina, a montagem da escrita do programa, percebi que eu podia melhorar o desempenho, reduzindo a quantidade de endereçamentos por linha de 3 para 2, né? E aí mudou-se o contexto, né? Obviamente a arquitetura também da máquina melhorou, porque eu passei a dedicar menos espaço a busca de endereços lá na memória principal, ao invés de de indicar 3 vezes, eu agora só preciso duas, né? Então eu consigo melhorar, otimizar o uso da memória, né? Já está sendo um ótimo recurso, portanto, já tem mais velocidade também, né? Mas aí você pensa, será que não tem outro jeito, outra solução para que você compreenda um melhor desempenho ainda? Puxa, mas eu já usei 3 endereços, agora eu acabei de usar 2. Será que só com um é possível fazer isso, gente? E aí vem a resposta. Numa solução 3, uma experiência utilizando-se apenas um endereço por linha de comando, né? Então, está vendo aqui ao lado que nós temos aí... eu tenho certeza que você já deve ter observado. Na primeira solução, tínhamos 4 linhas para solucionar o mesmo problema, né? Ó, tá aqui em cima. Na segunda solução, nós aumentamos a quantidade de 4 para 5. Aqui a gente já tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de 4 para 8, a gente duplicou em 100% a quantidade, dobrou, né, a quantidade de linhas para resolver uma instrução. Porém, veja que agora a gente só está usando um endereço por linha. Nossa, é um negócio bacana, né, de se pensar, né? Na anterior você teve 5 linhas com 2 endereços, 5 vezes 2, 10. Aqui você só tem 8. Opa, que beleza! Na primeira a gente tinha 4 linhas, mas tínhamos 3 endereçamentos, 4 vezes 3, 12. Opa! Então estamos ganhando em todas, né? Então vamos ver aqui como é que a gente solucionaria isso, né? Então veja que a operação requer a mesma lógica, né? Primeiro pensar em trabalhar o primeiro parêntese. Então eu vou ter que carregar uma variável D que vai ser levada para um acumulador, né? Já é um outro registrador, né? Ó, o acumulador aqui aparece como uma figura mais tradicional, né? Como um registrador que acumula determinados valores, né? Portanto, e aí vem o agente multiplicador que vai fazer não a soma primeira, né? Mas ele vai atuar diretamente naquela que é mais crítica. Vamos logo multiplicar aqui nesse segundo parênteses, aí eu jogo dentro do acumulador o valor do produto entre D, que é o que já estava acumulado, armazenado no acumulador, né? Vezes E. E aí atualizo o valor do acumulador, veja que agora eu tenho aqui, nesse pedacinho aqui, a condição de AC, né? Então aqui a gente já tem o AC. Falta agora somar com o C. E aí eu somo, aliás, eu vou riscar aqui, né? Multipliquei, somei e joguei novamente o valor da soma, né, para o acumulador. Opa, então, portanto, aqui a gente passou a fazer uso do acumulador intensivamente, né? O acumulador já recebeu 3 valores só em 3 linhas. Portanto, a primeira ele recebeu o valor da variável D, a segunda ele recebeu o resultado do produto AC vezes E,
e na terceira ele já recebeu um novo resultado, né? Com o valor da soma AC, né? Que era o produto AC vezes E, que era o AC era o D, e agora grava o AC mais o C, né? Pronto. Então, por falar em gravar, opa, chegou uma condição crítica. Se o acumulador é o mesmo para toda a operação, veja aqui que ele está atuando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu contei errado? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. Ele está em todas, né? Ele está jogando em todo o campo, né? Tanto defende, como ataca, como bate o centro, cobre escanteio, ainda vai cabecear para fazer o gol. Portanto, ó, veja que aqui o acumulador vai precisar de um tratamento melhor, mais adequado. Portanto, antes que eu comece a passar para outra operação, né, do parêntese aqui que tem a subtração, eu vou preservar o valor que está armazenado lá no acumulador em outro registrador temporário, vou chamar aqui de Y, né? Gravo em Y, né? Veja que agora eu estou executando uma operação aqui de alta importância, né? Porque eu mantenho o valor do resultado do segundo parênteses no Y e limpo de novo e já vou usar o acumulador outra vez, né? Para trabalhar no primeiro parênteses. Eu digo de novo que o acumulador vai receber o valor da variável A, vou fazer, então eu carrego lá, né? Depois eu vou fazer a subtração do que está no A, que agora está no acumulador, né? Menos o B, ou seja, nessa ordem o A é o minuendo, o B é o subtraindo. Depois é que eu pego o resultado do que estava no Y, né? Na variável Y, e vou fazer a divisão acontecer. Em que ordem? Ora, na ordem que eu quiser definir. Como? Inclusive essa ordem minha aqui está até equivocada, né? Porque o AC agora eu vou ter que dividir Y por AC, né? Porque esse cara A menos B bem aqui, ele é o Y, né? Ó, esse cara aqui, né? Esse rapaz tem um errozinho aqui, né? Ó, veja aí se tem. Porque aí, ó, o sub B vai ser o que estava no acumulador, que é o A, menos B. E aí, AC agora, tá, tudo bem, tem erro não, né? Porque esse cara aqui, desculpa, esse cara aqui passou a Y, né? E o AC aqui ficou para cá. Tá. Então tá correto, não tem nenhum erro aqui, né? Portanto, temos aqui em tempo de adição, tempo de execução, a atualização de que o AC vai receber exatamente o valor de que está do resultado A menos B, que é o novo AC, que é no caso aqui é o divisor, pelo Y, que armazenou reservadamente o valor do antigo acumulador, né? Portanto, falta agora só gravar o resultado da história, dizendo que o Y, que é o último registrador, atua salvando ou preservando o valor final da operação e deixando o AC livre para qualquer outro tipo de funcionalidade, né? Beleza? Então veja que conseguimos trazer de 3 para 2 para 1 endereço, né? Por linha de comando. Obviamente, tudo isso é preciso ser estudado e vários artigos já foram publicados no sentido de mostrar o quão eficiente e eficaz vai se tornando, vai promovendo o que a redução do número de endereços por linha vai promovendo na execução do programa para efeito de desempenho, né? É uma beleza, né, gente? Então, dessa forma, vamos comparar aqui no final das contas o que está acontecendo pelo número de endereços, né? E, portanto, instruções com 3 endereços, nós já vimos isso, tem que ter mais espaço para manter esses 3 endereços, né? Resulta em instruções maiores, obviamente, você viu lá, né? As instruções com 2 endereços, um dos endereços referencia um operando e o seu resultado, veja que ele já faz um papel duplo aí nessa história, para não alterar o valor de um operando, houve um surgimento de uma instrução nova, o move, né, que teve que ser adequado ao conjunto de instruções da máquina, né, da máquina da solução 2, coisa que na máquina da solução 3 não existia, né? Então ele aumentou em uma instrução, vamos dizer assim, o número de instruções da máquina, né, na máquina de solução 2. Aumentamos aí então para 6 instruções, né? Depois tivemos aqui a outra máquina, a última solução, com um endereço, né? Com endereçamento simples, né? Usando o segundo endereço
implicitamente, que era o uso do acumulador, e com 8 instruções, porém, um só endereço ou uma só ida à memória buscar aquele valor, né? Portanto, são comparações aí bem importantes, né, para efeitos arquiteturais. Outras alternativas, então. Nossa, eu não acredito. Será que a gente ainda vai conseguir fazer o uso de 0 endereços? E aí, né? Então, portanto, nós temos aqui algumas condições que podem nos auxiliar a entender como isso é possível, né? Então, veja só. Primeira ideia, a primeira proposta é entender que não é bem 0 endereço, né? Na verdade, nós teremos todos os endereços implícitos, né? A gente vai estar fazendo uso dessa questão, né? Só para confirmar que ele estava gravando, né? Todos os endereços, então, estão implícitos, usados em memórias especiais, no caso, por exemplo, das pilhas, né? Que é o que a gente vai ver até o último conteúdo da nossa disciplina. A leitura da pilha, né? Sobre a pilha, recupera o último dado armazenado, como vocês já sabem disso, que é o topo da pilha, o last in, first out, né? O primeiro que entra é o último que entra é o primeiro que sai, né? Last e first. A área reservada para pilha, a gente vai tratar com maior cuidado, então, portanto, a gente vai ter 2 elementos no topo da pilha, armazenados em registradores. Por exemplo, né, se a gente for escrever agora essa mesma questão aí, né, esse mesmo exemplo que a gente vinha tratando com 3, 2 e 1 endereço, a gente vai fazer da seguinte maneira. Então, imagine aí, por exemplo, essa expressão aí, T, que recebe o T-1, uma operação T. Vamos ver como é que fica isso, né? Nesse caso aqui, a gente não está executando nenhum tipo de... não está usando nenhum tipo de armazenamento de alguma variável, né? A gente não está, aliás, armazenamento não, endereçando alguma variável, né? A gente está só usando a proposta da pilha para fazer uso de endereços que estarão implícitos, né? E a gente vai mostrar um exemplo claro mais à frente, tá? Bom, obviamente são técnicas e alternativas que foram implementadas ao longo do tempo, né, para fazer o uso de... O maior benefício é exatamente o desempenho, aumentar e melhorar a velocidade de um computador, de um artefato tecnológico, né? Bom, a gente viu aí que, pelo menos, a gente viu aqui que quanto menos endereços por instrução, as instruções terão menor extensão, serão menos complexas para a CPU, mais instruções por programa trará maior tempo de execução, busca e execução de instruções será mais rápida, né? Então, tudo isso é decisão de projeto, vai depender de quem estiver montando aquela máquina, planejando aquela máquina, certo? Então, veja aqui um exemplo que o livro mostra, em nível de linguagem, né? As duas fases, os 2 ciclos que a gente vem tratando desde o começo, né? Que é o ciclo de busca e execução de instruções. Veja que aqui em cima, nas 6 primeiras linhas, a gente tem um comando aqui de while, né? De espera, né? Informando para o usuário que enquanto essa CPU estiver ativa, né? Ou seja, tiver energia nos seus circuitos, faça. Um registrador vai receber o contador do programa, ou seja, vai ter uma instrução que está sendo repassada para esse registrador, informando qual é a instrução da vez, né? Haverá a busca lá na memória pelos operandos que serão úteis para executar essa operação, né? Haverá a própria execução em si, que é o RI, né? Reader Instruction, vai fazer a leitura dessa instrução, baseado no que está armazenado no endereço, né? Depois disso, e obviamente, se já se conhece a instrução, né? Falta só incrementar o contador de programa para que se faça uso, né?
na próxima vez, né, aquela história de quando entrar de novo no circuito, já vir com a próxima instrução já no ponto de ser lida, buscada na memória de novo. Então, aqui é só decodificar a instrução e sair do ciclo de busca e entrar no ciclo de execução. Então, depois disso, ele já entra diretamente na parte de execução. Então, se for um ADD, então você vai pegar o que está lido e expresso lá em RE e executar. Então, ele vai pegar o que está lá na memória, jogar para RD e fazer o mesmo processo que a gente fez agora nos 3 exemplos anteriores, somar com o que está acumulado. Né? Como no acumulador podia não ter nada, então agora vai ter, porque ele vai guardar a soma de nada com RD. Mas como é um if, né? Isso aqui vai ter loop, né? Portanto, ele vai ficar atualizando e somando e jogando no acumulador. Caso não seja um ADD, então ele vai dar um salto para procurar a próxima instrução e fazer tudo de novo acontecer. Portanto, daqui para frente é uma repetição de fatos ou de novas instruções que virão pela frente, né? Pronto. Então, com isso, gente, a gente encerra essa etapa de reconhecimento de tipos de instruções, né? Tipos de instruções. E na próxima aula, a gente começa a trazer mais especificações até que a gente chegue na parte das pilhas. E aí sim a gente fecha o nosso conteúdo teórico-prático de arquitetura, tá bom? Ok. Bons estudos para vocês e até a próxima quinta-feira.